trono de Deus. Exatamente. Uma das conversas que eu mais gosto de ter com gente que diz que não acredita em Deus é exatamente isso. Como você consegue não acreditar em Deus? Como? Me ensina essa Meu proeza. Deus! Eu ia pirar, eu ia estar louco, não é à toa que você está tão confuso assim, realmente. E nessa questão de você não ter Deus como seu Deus, eu acho que o dilema se torna ainda mais sério. É porque todo Deus que não é o Criador, o verdadeiro Deus, te escraviza. Eles se tornam ídolos que te escravizam. Então, as pessoas são escravizadas ao invés de achar que estão livres. É só seguindo a Cristo, só Jesus pode nos libertar realmente para a vida que Ele nos planejou que nós tenhamos, que é servindo a Ele. Quando Deus não é o nosso Deus, nós somos escravos de algum outro Deus. Somos escravos das nossas emoções. Então, nós vivemos uma crise da galera vivendo à base de remédio no mundo todo. Drogas. Cara, eu morei na Inglaterra. Hoje eu trabalho principalmente com cristãos. Então, essa é uma realidade que não existe, graças a Deus. Mas enquanto eu trabalhava no mundo secular na Inglaterra, todo mundo usava droga. Todo mundo. Todo mundo. Era uma coisa muito normal. De drogas pesadas. É que as mesmo? pessoas usavam. Coisa mais normal do mundo. Você chegar no escritório e tudo. Cara, você usou o quê? Usei isso, usei aquilo, usei aquilo. Todo mundo usa Antes de ir droga. pra trabalhar. Exatamente. Vive à base disso. Muito, cara. Muito. Eu conheci muitas pessoas. Era normal isso acontecer. Por quê? Você precisa sustentar uma realidade, essa pressão que você não consegue. Então, você se dopa para continuar vivendo. Você se torna escravo, sempre escravo. É escravo do dinheiro, é escravo da atenção, é escravo da performance, é escravo do que a pessoa vai fazer, é escravo da empresa, é escravo da carreira, é escravo da cultura. Tudo te torna escravo, nada te liberta. Só o Criador. Só seguir a Cristo, porque Ele verdadeiramente nos liberta, e verdadeira liberdade é poder obedecer a Deus, que nos leva para esse caminho. Então, as pessoas, sem perceber isso, vivendo às vezes no Evangelho, estão sendo escravas, porque querem usar até Deus para servir os seus próprios ídolos. Cara, tava lendo o livro de um filósofo e ele falava uma coisa muito forte, cara. Poxa, esqueci o nome do livro. A Sociedade do Cansaço. E aí ele falava assim, a gente olha para trás, para essa era dos senhores feudais, né, dos caras com escravos, e fala, graças a Deus, né, não estamos mais nessa época. Lógico que hoje ainda tem escravidão, mas né, você pensar no Brasil, nos Estados Unidos, poxa, graças a Deus não estamos mais nessa era. Ele falou, mas agora o senhor feudal mudou para dentro de você. Né? Exatamente. Agora o carrasco mora dentro de você. E você acorda com ele aí dentro. Você não é suficiente. Vai, se massacra, dorme menos. Como é que é? Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente, vai até o fim. E vai destruindo a sua vida. Uma performance louca. Uma performance. E acaba ficam pensando tudo. em você, quantos likes você recebeu, e por que não gostaram, e esse vídeo, por que ele foi mal? E, nossa, já teve mais no canal, hein? E tal, e vai. E o seu ministério? E por que foi tanta pouca gente no domingo? E o que é sucesso no fim, né, cara? O que é sucesso? E é uma roda de hamster, né? Exatamente. Você tá correndo atrás do nada, né? Exatamente. Então, isso é muito do que eu falo aqui. Esse é o pensamento secular. Sim. O pensamento secular não é o cara pecar deliberadamente. Não é o cara sair e trair a sua esposa. Não é esse o perigo do pensamento secular. Isso o cara sabe que está errado. Ele sabe que ele está indo para o caminho de morte, claro. Sim. Eu acho que o principal perigo é essa vindo de uma forma muito sutil. Entrando em como nós construímos a nossa vida. De repente, nós estamos construindo nossa vida sobre a areia. E vai bater um vento, cara. E na hora que o vento bater, cai tudo. Sim. Entendeu? Então, esse eu acho que é o perigo principal dessa geração. E eu creio, assim, falando agora realidade Brasil, principalmente a galera que está nos ouvindo, nós estamos num momento de uma grande oportunidade de Deus. Porque como você está vivendo essa pandemia de doenças emocionais hoje, nós somos a Pfizer que tem a vacina. Cara, assim, impressionante. Aonde eu e a Val chegamos, entendeu? Alguém está pedindo para ir para a igreja. Mas por quê? Porque ela já tem grana, por exemplo. Um dos exemplos, tenho grana, mas eu estou infeliz. Eu tenho esposa e filho, eu estou infeliz. Eu fui lá e fiz a cirurgia que eu queria fazer no meu rosto, e eu continuo infeliz. Vocês têm alguma coisa aí? Entendeu? Aí você fala, vem que nós vamos te mostrar. E, cara, é muito louco, porque as pessoas estão caindo em si, que não tá dando certo. Entendeu? Então, assim, é uma mega de uma oportunidade. É um desastre num aspecto
Mas olhando em outro aspecto, o sofrimento é uma bênção de Deus Sim. para dizer, não tá dando certo. Não tá dando certo. E, cara, se a gente chega com essa verdade, uma outra coisa está acontecendo, não sei se você está experimentando isso, lá não, mas aqui, os pais estão desesperados. Por quê? Porque eles deixaram rolar essa ideia, só que agora eles querem chegar e falar, Na marra. filho, não pode. Aí não pode por quê? Mas eu li que se eu quero, eu posso, não sei o quê. Não vai. Mas como você vai me dizer não vai? Você Com tá base no quê? ultrapassado, você não sabe. Isso Exato, aí já E aí ficou como no é que ele passado. bate e fala, não, é porque eu tô mandando. Já não tá funcionando esse pensamento, porque Não. já não tem mais isso aí, é o que você pensa, pai. Eu já penso assado e tal. E aí eles estão começando a entrar em desespero. Por quê? Porque eles não têm âncora para cuidar dos filhos. Eles estão vendo os filhos à deriva, entendeu? E, de novo, correndo para o evangelho. Correndo para a igreja. O evangelho não, porque eles nem sabem ainda, né? Mas correndo para a igreja e falando, vocês têm alguma resposta? Exatamente. É uma mega oportunidade. A gente faz um culto lá na Inglaterra, que é um culto do almoço. E a gente está no centro econômico do mundo, em Bank. Todos os bancos do mundo estão ali. Então é um culto evangelístico para o cara que sai do office, tá ali e tem um tempo de paz. É 1 hora por semana, quinta-feira. E a gente está fazendo uma série em cima de Efésios. E nessa semana eu estava pregando e foi um pensamento assim que a gente trouxe um debate muito interessante entre eles, é exatamente isso que você está falando. A gente começa a ler Efésios, Paulo, ele começa o livro de Efésios quase que explodindo de adoração a Deus. Ele está agradecendo a Deus de uma forma incrível, assim, flui dele, né? No grego, a primeira parte de Efésios é uma frase só, de praise, de adoração a Deus, assim, que vai explodindo dele. Você vai lendo aquilo e fala, meu Deus, esse cara, ele vive num castelo. Ele tá... Que é isso que ele tem? É isso. E, de repente, você continua lendo a carta e ele chega e fala, eu sou um prisioneiro de Cristo. Sim. Eu tô numa prisão escrevendo isso. E aí você fala assim, qual é a verdade que esse homem conheceu? E isso que é, porque a gente tem que entender que a Bíblia, como o Paulo está falando, ele não estava fazendo um post para o Instagram para ter like. Não é isso que ele está escrevendo. Eu não vou escrever algo de efeito para que as pessoas gostem. Não, eu estou escrevendo a realidade da minha vida. É isso que está acontecendo, é isso que eu acredito, é isso que eu estou ensinando essas pessoas. E essa é a verdade da minha vida. Um homem de dentro de uma prisão, explodindo de agradecimento a Deus, sem parar. Ele diz, sem parar, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Sem parar, eu estou fazendo isso sem parar. Qual é a verdade que esse homem conheceu? Que em uma prisão ele vive isso. Será que isso não é o que Jesus pergunta aos seus discípulos? O que o homem não pagaria para ter? Porque é exatamente isso que o mundo corre ao redor. Então a gente tenta com o dinheiro, a gente tenta com a fama, a gente tenta com a nossa carreira, a gente tenta com o sucesso encontrar o que Paulo encontrou numa prisão. Que é só o evangelho. O verdadeiro evangelho, precioso evangelho de Cristo. Que liberta o homem. Só ele nos liberta verdadeiramente. Nos liberta ao ponto de uma prisão, sermos os homens mais livres que já existiram.